Olá, estou aqui para conversar com você sobre essa história de pensar no que deseja. Então, muitas vezes a gente fica lá, nossa, eu não quero que aconteça isso, eu não quero que aconteça aquilo, eu não quero que meu marido me traia, eu não quero perder dinheiro, eu não quero ter um mau emprego, eu não quero ter um chefe ruim. E a gente nunca para pensar que a gente está sempre pensando no que a gente não quer. Então, um dos pontos mais importantes para a gente atingir o que a gente quer é pensar no que a gente quer. Por exemplo, ao invés de pensar que eu não quero que meu chefe seja ruim, eu penso, eu quero ter um líder extraordinário. Eu quero ter um líder que me desenvolva. Eu quero ter uma vida incrível. Eu quero morar num apartamento, numa casa bonita, com jardim, etc, etc. Então, tudo na vida a gente precisa colocar no papel, escrever, mas pensando no que a gente deseja e não no que a gente não deseja. Por quê? O que acontece? Para a gente conseguir chegar e materializar o que a gente quer na vida, a gente precisa ter duas coisas, dois ingredientes incríveis que a gente esquece quais são. Ou não conhece, não sabe. Tá? Por que eu estou falando isso? Ah, mas Gustavo, você está maluco? Você está falando sobre isso? De onde você tirou essa história? Eu tirei essa história da minha tentativa e erro. Então, durante muito tempo, eu fiquei pensando no que eu queria, fazendo pensamento positivo, eu vou chegar lá, eu vou conseguir, né? Ou se você pegar, por exemplo, tem o T. Harvey no livro da Mente Milionária, ele fala, fique falando para você o tempo inteiro, eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária. Isso ajuda? Ajuda. Demora bastante tempo, porque até você reprogramar sua mente através da mente consciente, demora muito mais tempo. E foi isso que eu fui estudar, fui descobrir, eu queria entender como é que eu conseguiria ter, né, melhores resultados. E aí, estudando, observando e tal, eu fui estudar algumas coisas do Joe Dispenza, que eu gosto muito, neurocientista, e ele fala o seguinte: se não houver congruência, né, se não dá match entre o que eu penso e o que eu sinto, eu não vou conseguir atingir aquela meta que eu desejo. Então, entre o que eu penso e o que eu sinto, precisa estar igual. Por exemplo, se eu penso que eu vou morar numa casa com um jardim maravilhoso, no interior, com piscina, etc., e eu sinto uma sensação ruim dentro de mim, de medo, de insegurança, de raiva, seja lá o que for, eu não consigo fazer isso acontecer. Por quê? Porque a emoção ela não está congruente com o meu pensamento. Então eu tenho um pensamento legal, mas eu tenho uma emoção ruim. Então para que isso aconteça, eu preciso mudar a emoção, mudar a sensação. Quando eu consigo mudar a sensação e elas encaixam juntas, esse sinal, essa vibração muda e aí eu consigo mandar para o universo que eu quero e com certeza isso vai acontecer. Uma forma legal de fazer isso é bem antiga e que funciona muito bem. Aliás, eu estava lembrando disso agora. Fui visitar um grande amigo do ano passado e que é uma pessoa de muito sucesso mesmo. E aí a gente descobriu que ele fazia essas cartas para ele mesmo de visão do futuro com 7 anos. E quando a gente pegou as cartas, ele já quase com 80 e poucos anos, a gente descobriu que ele tinha conquistado tudo que ele tinha colocado na carta. Então, detalhe, quando a gente escreve, isso ajuda muito a direcionar a energia e a também colocar foco naquilo que a gente quer. A pessoa tem que escrever: estou morando numa casa que tem jardim, estou com o trabalho dos meus sonhos, estou me relacionando super bem com uma pessoa que é assim, assado. Quanto mais específico, melhor. E a emoção precisa ser boa. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre a emoção é boa, nem sempre as memórias são boas, nem sempre as imagens que vêm na nossa mente, quando a gente pensa em algo positivo, são legais. Não sei se acontece com você isso, mas comigo aconteceu muito e ainda acontece. Então a gente precisa prestar atenção no que está por trás disso. E normalmente o que está por trás disso? Está por trás disso crenças limitantes. Mas como assim crenças limitantes? São coisas que a gente viu, sentiu, percebeu negativas em relação aos nossos objetivos. Então, eu preciso pesquisar quais são esses eventos. Por quê? Eu tenho um evento que aconteceu, eu tenho uma interpretação desse evento, eu tenho uma emoção que gera uma imagem que fica rodando no meu subconsciente. E muitas vezes, repetir o nome, eu estou trabalhando a minha mente racional. Ah, Gustavo, mas por que minha mente racional não vence minha mente subconsciente, não vence minha mente emocional? Porque a mente emocional, ela é 5 vezes mais rápida e 5 vezes mais potente, mais forte do que a mente racional. Então eu estou lutando no escuro, eu estou apanhando, não sei de onde vem. Né? Então qual é o truque, qual é o desafio?
O desafio é usar ferramentas que te ajudem a diminuir essa sinapse neural negativa, ou seja, esse caminho neural que foi criado através desse evento, algo que aconteceu, que você viu, vivenciou, escutou, para mudar isso acontecer, mudar essa realidade. Então, eu lembro da primeira vez que eu fui fazer um processo de coaching em 2010, onde eu fiz a formação, e aí, fazendo os trabalhos, eu lembrei de uma cena muito forte. Eu sou disléxico e eu tinha muita dificuldade em aprendizagem, e nas aulas me sentia muito burro em relação às outras pessoas. As outras pessoas iam melhor do que eu e eu achava, nossa, eu nunca vou conseguir. Eu sempre pegava recuperação, e aí pegava recuperação, na recuperação eu ia bem, passava. Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo era terrível. E aí, uma dessas passagens eu repeti uma série e a minha mãe me chamou de canto. Minha mãe era muito brava, uma mulher dura e tal. Tentou me ajudar, claro, falando o que ela falou. Agradeço tudo que minha mãe fez por mim, mas nesse dia me marcou profundamente. Então, mais uma vez, não importa o que aconteceu, mas sim o que nós gravamos, como é que isso ficou na nossa mente. E ela me chamou no canto, eu morava em São Paulo, perto na época lá do supermercado Eldorado, hoje acho que é Carrefour, ali na Pamplona. E a minha mãe me chamou de canto, os meninos naquela época levavam compras, né? Passavam com carrinhos de compras. E aí passou um menino carregando um carrinho de compras, minha mãe olhou
pouquinho, às vezes com arroto, às vezes abrindo a boca, sentindo um arrepio, e comecei a ter lembranças dos fatos que não estavam claros na minha mente, desses traumas que tinham me trazido essas crenças limitantes. E aí eu continuei fazendo, falei, puxa, eu vou fazer o curso dele. E aí eu entrei no curso de cabeça do Gary Craig, fiz o curso inteirinho, fiz a formação e comecei a mudar completamente os meus resultados. Então, antes os meus resultados estavam baseados nas minhas memórias negativas com emoções negativas das coisas. Com o EFT é possível, né, que são esses tapinhas, são 9 pontos. Então, tem um vídeo no YouTube meu que mostra com clareza esses 9 pontos, mas eu vou te mostrar aqui. Né? Primeiro ponto, a ponta do karatê, depois o ponto da sobrancelha, depois o ponto do lado do olho, depois o ponto embaixo do olho, entre o nariz e a boca, entre a boca e o queixo, bem embaixo da clavícula, embaixo do braço e na cabeça. Tá? Só para dar um exemplo aqui. Então, o que eles descobriram com isso? Eles descobriram que o EFT, hoje já tem várias pesquisas que descobrem que essa passagem do EFT, que é essa terapia, foi descoberta pelo Roger Callahan, que era psicólogo, gera uma diminuição muito grande no nosso hormônio cortisol do estresse. Então diminui o estresse. Olha que legal. Gustavo, eu não quero descobrir minhas crenças, eu não quero descobrir nada, mas eu quero diminuir meu estresse. Se você fizesse 5, 10 minutos, segundo as pesquisas sobre a aplicação do EFT de 5, 10 minutos, você diminui até 25% o hormônio de estresse e ansiedade. Então já é bem legal, né? Muito legal. Então, várias pesquisas foram feitas, mas meio que foi descoberto sem querer, como muitas coisas que são descobertas são muito legais, foram descobertas sem querer. Então, o Roger Callahan, que era psicólogo, ele tinha lá uma cliente ela tinha um pavor de água e ele estava fazendo um processo de terapia normal e a melhora dela era muito pouco vista. E aí ele, em paralelo, estava se formando em acupuntura. E ele decidiu inovar e trazer a ideia dos pontos de acupuntura, só que tocando com os dedos. Por isso que nos Estados Unidos chama tapping ou EFT. Tapping de tapinhas, né? Tapinhas em inglês. E aí ele chamou essa cliente dele e falou, vamos fazer um teste aqui, eu vou fazer os tapinhas em você, você vai falando do medo da água, a gente vê o que acontece. E aí eles fizeram, depois no final de 50 minutos, ela falou que não tinha medo nenhum, ele achou muito estranho, porque ele estava com ela há 2 anos fazendo o tratamento e ela não melhorava. Perguntou se ela desceria até a piscina para entrar na água, ela falou, eu vou. Eles desceram, ela entrou na água e ficou bem, nunca mais teve medo. Tá? E aí, claro, ele foi aprimorando a técnica, estudando os pontos, a quantidade de toques, quais eram os melhores pontos, o que fazer. E foi bem legal, sempre foi evoluindo o TFT. Em 1990 chegou o Gary Craig, que é um engenheiro, para fazer o curso de formação dele. Opa, eu quero me formar nessa técnica, eu sou um engenheiro. Um pensamento pragmático, um pensamento direto ao ponto, e ele trouxe uma nova ideia, ou seja, ele trouxe a ideia de entender por que algumas pessoas melhoravam e outras não. E ele descobriu que algumas pessoas melhoravam e outras não era por conta da quantidade de toques nos pontos, nem na mudança de pontos, mas sim porque os terapeutas que encontravam a raiz do problema, ou seja, o evento principal que gerou aquelas crenças ou aqueles sintomas físicos e emocionais, a pessoa sentiu uma melhora muito maior e que durava mais tempo. Então, foi bem legal. E aí depois o Gary Craig também introduziu uma outra coisa que eu acho sensacional, é que nós podemos nos auto-aplicar a técnica, não dependemos só de um terapeuta. Claro que um terapeuta treinado vai te ajudar a chegar mais rápido nessas cenas, nessas imagens, para você conseguir editar isso e mudar a sua realidade. Então vamos lá. Imagina que você está fazendo esse teu trabalho e que você já está trabalhando com o EFT, ou com hipnose, que também é muito legal, ou com EMDR, que é uma outra técnica excelente para reprogramar sua mente, ou ainda com experiência somática, que trabalha com traumas e ajuda você a ter um reequilíbrio e mudar essas cenas, mudar essa capacidade de lidar com essas emoções. E aí você está indo cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Você está evoluindo, né? Então, você pega lá essas cenas, usa essas ferramentas, que eu te falei, uma delas ou uma combinação delas, que é muito mais poderoso, né? A combinação delas, e você vai vai conseguindo criar um novo futuro, uma nova imagem positiva do seu futuro, seja ela profissional, seja ela de relacionamentos, de dinheiro, o que você deseja, tudo bem? Só que às vezes você chega num ponto em que essas técnicas têm um limite e você não consegue sair do lugar e você fala, poxa, mas por que isso está acontecendo comigo?
Por que isso está acontecendo comigo? Então, o que eu descobri? Eu descobri que existem essas técnicas que trabalham especificamente com esses momentos biográficos, ou seja, desde que eu nasci até agora, e elas ajudam você a reeditar esses eventos, não, né? Os impactos desses eventos, impactos emocionais desses eventos no seu sistema, e você consegue editar isso e melhorar. E existem técnicas que trabalham coisas que vieram antes do seu nascimento, ou seja, existem algumas técnicas que conseguem ir antes do seu nascimento, que eu quero dizer é no seu sistema familiar. Então, muitas das crenças que nós temos, nós trazemos da nossa família. E hoje a epigenética, que é a ciência que estuda essa genética transgeracional, já mostra que muitas crenças são trazidas da família. Então, muitas pessoas falam, eu tenho a mesma doença. Eu tive, por exemplo, várias doenças que minha mãe teve e algumas do meu pai. Mas é porque é genético? Não, eles estão descobrindo que não é só por isso, eles estão descobrindo que é por causa dessas crenças que nós trazemos. Então, essas crenças iguais geram as mesmas doenças, os nossos genes repetem. Olha que coisa maluca. Então, muitas vezes, a raiz do problema está no meu sistema, ou seja, o sistema, nós queremos todos pertencer ao sistema. São as leis sistêmicas, Albert Hellinger que criou, e muito legal, super incrível, fantástica essa técnica para ajudar a gente a reequilibrar essas relações. Então, muitas vezes eu preciso ir um pouco mais fundo, eu preciso descobrir quais são as minhas lealdades sistêmicas. Ou seja, se eu ficar rico, eu não vou mais pertencer ao sistema da minha mãe, que teve dificuldades, que foi pobre e que pertencer ao sistema dela significa ser simples, não ter muito dinheiro. Ou eu posso querer pertencer ao sistema do meu pai, que são pessoas que gostam de esbanjar, que gostam de prazer, não importam muito em guardar, não fazem questão de se organizar com dinheiro. Então, muitas vezes eu estou preso em algo que eu acho que tem relação com a minha biografia, ou seja, do dia que eu nasci até agora, mas tem relação com algo muito antes. Então é interessante eu procurar um terapeuta de constelação para fazer isso acontecer. Ou alguém que consegue englobar essas técnicas, incluindo a constelação sistêmica. No meu caso, foi muito importante descobrir isso. Uma das coisas que eu descobri foi que, como eu tive traumas de desenvolvimento, que foram traumas de desenvolvimento são traumas que acontecem durante a gestação da sua mãe, durante o seu nascimento e até a sua infância. São traumas de desenvolvimento. Então, esses traumas de desenvolvimento, eles geram muito medo. Medo de escassez, medo de não ser capaz, medo de não dar conta. Como que isso acontece, Gustavo? Quando a gente é separado da nossa mãe, mesmo que seja por períodos curtos, horas, minutos, dias. Então, no meu caso, eu tive uma gestação difícil, eu nasci de 6 meses e pouco, e minha mãe teve depressão pós-parto, então eu fiquei longe da minha mãe nesse período. Minha tia me ajudou a me criar, minha tia me ajudou a me cuidar. Então, essa distância da mãe gera esses problemas, essas memórias negativas em relação ao vínculo, em relação a estar próximo da mãe. E isso traz consequências. Então, às vezes, eu preciso trabalhar porque isso aconteceu no meu sistema, muitas vezes. E conversando com a minha mãe, eu já vi que aconteceu mesmo. Aconteceu com ela, aconteceu com a mãe do pai dela, enfim, com várias outras pessoas que vieram antes, esse trauma de vínculo, de ficar longe da mãe. E isso reflete em várias outras coisas na nossa vida. Então é importante buscar tudo isso para nos ajudar a mudar, a reeditar a nossa vida, reeditar o que a gente deseja, ter mais felicidade, mais qualidade de vida, mais felicidade. Isso tudo a gente precisa aprofundar para conhecer. Gustavo, e as terapias convencionais são legais? São ótimas, eu acho que tudo isso é complementar. Eu faço terapia, adoro fazer terapia, adoro minha terapeuta, ela é fantástica, me ajuda muito e essas terapias complementam o trabalho de autoconhecimento. Então a terapia de base ajuda muitos insights, entender muitas coisas e essas outras terapias juntas ajudam a gente a complementar. Então voltando aqui, eu tenho um lugar aqui na minha vida que eu quero atingir um outro lugar. Então eu fui procurar na neurociência como é que ela explica esse caminho, como é que a gente faz isso. Então Joe Dispenza fala, se a gente está aqui, quer chegar aqui, a gente vai precisar transformar nossas memórias que ainda nos prendem aqui. Existem várias formas. Essas que eu falei agora são formas de você mudar através do seu corpo primeiro e depois a mente. Mas Gustavo, eu consigo mudar da mente para o corpo? Consegue também. Demora um pouco mais, mas existe uma forma muito especial de fazer isso. Então o Joe Dispenza descobriu, através de vários tipos de meditações, de formas de fazer isso, que a gente precisa mudar a frequência da nossa mente. Então, mais uma vez, qual é a frequência que a gente consegue fazer essas mudanças mais rápido? São as frequências beta ou teta,
que são vibrações mais lentas, são ondas de vibrações mais lentas que acionam o nosso subconsciente e entram gravando novas memórias, novas emoções nessa nossa mente que gera tudo isso, que faz essa transformação acontecer. Então, ele descobriu também que se a gente pratica algumas meditações, como uma meditação que você presta atenção em algo, em alguma parte do seu corpo, e no universo, alguma parte do seu corpo e no universo, você consegue mudar a sua frequência cerebral, que é para justamente fazer essa mudança dessas imagens, dessas memórias. E uma outra forma muito legal de complementar isso é você criar um filme de você mesmo. Então, se você está entendendo bem, as duas maneiras são através do corpo para a mente e da mente para o corpo. Então eu falei para você algumas coisas que a gente faz, essa transformação do corpo para a mente, e agora eu vou falar da mente para o corpo. Da mente para o corpo, as meditações, que eu acabei de dizer, e criar um filme, um vídeo de você mesmo. Como é isso? Você cria um vídeo da vida que você deseja e edita esse vídeo, colocando imagens suas, imagens positivas, imagens de lugares que você ama, que você gosta, que você já foi, ou que você deseja ir, e coloca frases, palavras, emoções positivas que te acionem coisas boas, amor, gratidão, liberdade, coisas nesse sentido. Depois você coloca uma música muito legal que te empolgue, que traga algo positivo para você na sequência, e aí você consegue juntar tudo isso, né, e fazer um filme editando. Pode ser no iMovie, pode ser no Movie Maker, em qualquer lugar que você tenha essa capacidade de fazer isso. E aí você tem o segredo do negócio. O segredo do negócio é você assistir no momento certo. Como assim no momento certo? Lembra que eu te falei que existe uma frequência para mudar isso, para fazer isso acontecer? Então a frequência para fazer isso acontecer, beta ou teta, a gente consegue atingir ela naturalmente também. Não só induzindo com hipnose, não só através do trauma, mas sim nos momentos que a gente vai pegar no sono e que a gente vai acordar. Nesses momentos, a nossa mente entra num estado natural de beta ou teta. Ou seja, nessa hora a janela da nossa mente abre para colocar essas novas imagens, para transformar essas novas emoções. E esse software vai ficar rodando no dia inteiro até que, com o tempo, você vai fazendo várias vezes, assistindo esse vídeo antes de levantar e antes de pegar no sono, e você vai substituindo a sinapse negativa pela sinapse positiva, caminho neural novo na sua mente. E aí você vai começando a ver as mudanças acontecerem na sua vida. Por quê? Você vai começar a ter novas atitudes, você vai começar a fazer o que você precisa fazer para acontecer. Não é só ver o filme, claro que o filme vai ajudar, mas você vai perceber que você vai ter mais facilidade de agir. Principalmente se você limpar essas crenças limitantes que eu falei, usando essas ferramentas, porque você muda a emoção, muda o comportamento e muda o resultado. Então, fazendo de baixo para cima e de cima para baixo, você vai ter um método completo para conseguir a mudança que você deseja na sua vida, seja lá, né, parte da sua vida que você quer reeditar ou refilmar ou refazer, na parte familiar, na parte de relacionamentos, na parte de dinheiro, na parte profissional, na saúde, em tudo que você deseja. Então, fazendo esse caminho de encontrando essas respostas do corpo para a mente e da mente para o corpo, você fecha esse ciclo e consegue criar uma forma muito interessante de fazer essa mudança acontecer. Claro que não vai ser da noite para o dia, você precisa, né, continuar fazendo, é um treino até que todas essas, ou a maioria dessas memórias, imagens e crenças negativas vão sendo transformadas e você vai mudando sua forma de agir, sua forma de falar, vai mudando suas atitudes, vai mudando as suas emoções principalmente. Então lembre, suas emoções elas mandam. Emoções ruins atrapalham você conquistar o que você deseja. Emoções boas ajudam, né? E se você for ver as frequências, existem vários cientistas que falam também dessas frequências. Emoções negativas muito baixas, elas diminuem nossa frequência. Então, vergonha é uma das mais baixas, culpa, raiva e assim vai subindo. Na medida que a gente vai transformando esses eventos negativos, a gente vai transformando essas emoções ruins também e vai elevando essas emoções. Então, semelhante atrai semelhante. Quanto mais eu elevo a minha vibração, mais coisas boas eu atraio. Quanto mais baixa a minha vibração, menos coisas boas eu atraio. Por isso que a gente precisa treinar todos os dias, fazer um pouco todos os dias, para ir mudando a nossa frequência. E a gente começa aí sim criar a nossa realidade. Tá pronto para essa jornada? Eu acho que você vai gostar. Então, treine isso todos os dias, busque conhecer mais, se aprofundar para você mudar de dentro para fora. E aí você vai ter, com certeza, novos resultados, uma vida nova, vai desfrutar de tudo que você deseja.
mas precisa sempre esse trabalho de descoberta, de estudo, de percepção. Beleza? Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.